Fala galera, tudo bem? Seja bem-vindo novamente ao canal Fanático, canal esse que é dedicado a você que torce por Santa Cruz e é fanático pelo clube como eu sou. O vídeo de hoje é para, como eu sempre faço, né, toda semana quando está próximo de um jogo, eu gravo um vídeo mostrando, né, o nosso adversário, para a gente conhecer um pouco, né, do que esperar. O vídeo de hoje é exatamente falando do nosso próximo adversário, o Souza, né? Souza, que nós já jogamos, né, duas vezes pela própria Série D. Tivemos uma vitória e uma derrota. Esse será o terceiro jogo. A última vez que a gente jogou foi exatamente em Souza e perdemos por 2-1. Souza que tem um presidente muito falastrão, né? Que é muito conhecido aí por ser cômico, né? Com as suas declarações, o Aldelone. E é um time que é acostumado a dar trabalho, principalmente quando joga em casa. E só que nessa série dele não tá fazendo isso. Então a gente vai comentar um pouco, tá? E é um jogo difícil, mas o Santa Cruz tem plenas condições de conseguir os 3 pontos lá. Então hoje o vídeo é para falar do Souza, tá? A gente não vai falar do Santa Cruz. É exclusivamente para se dedicar ao Souza, para que você, torcedor, possa conhecer o adversário, tá bom? Já vai dando like, compartilha esse vídeo para algum amigo que se inscreve no canal e não deixa de ativar o sino de notificações para que você possa receber o meu conteúdo, beleza? Lembrando que eu estou querendo alcançar a marca de 3.000 inscritos até o final do ano. É a marca baixa, vai, me ajuda aí. A gente tá ainda indo pro meio do ano, então eu estabelecer essa metinha e eu conseguindo essa marca, eu vou dar um presente para vocês, beleza? Vamos embora aqui conversar. O Souza, ele, como eu disse, né, é um clube que ganhou notoriedade muito pelo seu presidente, né, que é muito falastrão, e também pelos resultados, até contra equipes famosas, né? Dentro dos seus domínios. Para você ter uma ideia, esse ano, né? O Souza perdeu nos pênaltis de maneira bem contestada, né? Ao empatar no final do jogo, né? Com o Red Bull Bragantino. O Souza ganhava até nos acréscimos e aí tomou o gol de empate e o jogo foi para os pênaltis. Foi uma confusão danada. Souza, que é o atual bicampeão paraibano, né? Ganhou ano passado e ganhou esse ano em cima, né, do Botafogo da Paraíba, que é o time teoricamente mais estruturado da Paraíba, né? Tá na Série C. E é um adversário que dá trabalho normalmente. Só que por enquanto, até o momento, o Souza não tá correspondendo. Eu tô aqui como vocês podem ver, né, com a classificação do grupo, o Souza é apenas o sexto colocado e está com apenas 4 pontos. O Souza, ele fez, todo mundo, né, já fez 5 jogos, mas o Souza só tem uma vitória. Um empate, que foi com o Central em casa, e 3 derrotas, tá? Então vamos recapitular aqui a campanha do Souza. Então o Souza, ele estreou perdendo, né, por Santa Cruz de Natal. Isso aí já foi considerado uma zebra, né? Então mostra que o Souza realmente como visitante não é tão forte. Na segunda rodada, o Souza ele jogou em casa e empatou com o Central. Aí já ligou o alerta, né? Em 2 jogos só fez um ponto. Na terceira rodada, o Souza outra vez saiu para enfrentar o 13 e perdeu de novo, né? Por 1-0. Na quarta rodada, ele ganhou da equipe do Ferroviário, né? Por 4-0. E no último jogo, que foi semana passada, novamente o Souza perdeu para uma equipe teoricamente mais inferior, que é o Horizonte. O Horizonte que eu considero
o pior time do grupo, tá? É muito ruim o time do Horizonte, a meu ver, não mostrou nada. E o Souza conseguiu perder. Então, o Souza, ele fez 5 jogos, 2 em casa, tá? E 3 fora. Todos os 3 jogos fora, ele foi derrotado. O em casa, ele conseguiu um empate com o Central e uma vitória com o Ferroviário. O que é que significa? É um time que é caseiro. É um time que só se beneficia do seu campo e da sua torcida. Então é um time que o Santa Cruz ele vai ter pela primeira vez o torcedor contra ele. Até por questão da distância, né? Souza é muito longe daqui de Recife, então o deslocamento não é fácil, tá? E a cidade, ela abraça mesmo o time, tá? Os jogos do Souza tem, principalmente contra a equipes mais famosas, tem atraído muito a população da cidade. Então Santa Cruz vai ter pela primeira vez um estádio com a atmosfera contra. E eles usam muito isso a seu favor. Vamos ver, conhecer aqui o elenco do Souza, né? Então, o Souza, ele é um time novo, né? Foi fundado somente em 91. Esse ano fez 26 jogos, tendo 10 vitórias, 7 empates e 9 derrotas. Chama atenção aqui o número de gols sofridos, isso juntando, né? O Campeonato Paraibano, a Copa do Brasil e a Copa do Nordeste. O Souza fez 31 gols e tomou 25. Significa que é uma defesa que leva muitos gols, tá? Então na Série D, por exemplo, eles fizeram 5 gols e tomaram 4, tá? Aqui tá, né? Os últimos jogos do Souza. Então vamos ver aqui o elenco. Goleiros ele tem Bruno Fuso, o Gabriel Souza e o João Vitor. Como defensores ele tem o Darlan, o Wesley, Gustavinho, Jackson, Marcelo e Neto Lisboa. Iranilson, Fernando Ceará, o Ellison, Emerson Santos e João Rafael. No meio de campo eles têm o Wanderson, o Diego Viana, o Patrick, o Mateuzinho, o Ciro, o Davidson Macapá, o Pedro Lima, o Felipe Jacaré, o Herbert Christian e na frente, no ataque, ele tem o Luiz Henrique, Alisson Farias, Ian Augusto, Wellington Nunes, Joelson, Diego Ceará e Vinícius Silva. O Diego Ceará, que é esse centroavante, né, de 31 anos, ele é o destaque do ano, né, da equipe. Fez já 10 gols esse ano, tá? E o jogador que mais participou, né, foi o Ian Augusto com 24 jogos, tá? Então, ou seja, o Souza fez 26 partidas esse ano, o Ian Augusto teve presente só em 2 partidas que ele não jogou, né? Então o Santa Cruz tem que tomar cuidado com esse centroavante aqui, o Diego Ceará, que é o homem gol deles lá, tá? No jogo contra a equipe do Horizonte, que eu vou colocar rapidinho os melhores momentos, o time do Souza ele teve um jogador expulso, tá? Chegou para mim a informação que seria 2, mas aqui eu pesquisei na internet e aí a informação que eu tenho é que foi expulso somente um jogador. E esse jogador foi o Jackson, tá? Que foi expulso no primeiro tempo. Então, o Jackson foi o jogador que foi expulso. E vai ser o desfalque, é um desfalque certo para a equipe do Souza. Então, colocando aqui, antes de nós vermos os melhores momentos, eu vou colocar aqui a escalação que o Souza teve contra a equipe do Horizonte. Então, o Souza ele foi com o seguinte time: o goleiro Bruno Fuso, lateral direito Irã, a dupla de zaga
Wesley Moura e Marcelo Duarte. O lateral esquerdo é o Fernando Ceará. No meio, ele teve o Patrick Dias, o Felipe Zacaré, os meia, o Ciro Henrique e o Luiz Henrique, né? E na frente, o Diego Ceará e o Ian Augusto. Pegando aqui, né? Mais ou menos o time mais utilizado pelo Souza, né? Aí você observa que ele joga desse jeito aí. O time do Souza, ele costuma jogar nessa formação. Com três zagueiros, na verdade, no 3-5-2. 5-3-2, aliás. 3-5-2 não, 5-3-2. Com o Iranilson e Fernando Ceará. Mas quando desce, vira um 3-5-2. Então eles costumam jogar com três zagueiros. E aqui você tem o meio de campo com o Patrick, Felipe Jacaré e o Herbert. E na frente o Ian Augusto e o artilheiro Diego Ceará. Né? Esse time foi o que ele mais jogou. Foi ao todo essa escalação, segundo aqui o site do Ogol, teve presente em no mínimo de 10 jogos, tá? Então o Jackson, que foi o jogador que foi expulso, é o jogador que vai desfalcar a equipe. Então, provavelmente, ou ele vai jogar com dois zagueiros ou com três, tá? Então, o Jackson não vai jogar contra o Santa Cruz. Então, esse foi o time que o Souza colocou contra a equipe do Horizonte. Vamos ver rapidinho os melhores momentos. Então, os melhores momentos aí para vocês. Esse jogo foi um jogo muito aberto. As duas equipes, né? Até pela situação, antes desse jogo, o Horizonte não tinha conquistado, só tinha conquistado um ponto, né? Na verdade. E o Souza estava com os 4 pontos que estão atualmente, né? O Souza tinha ganho do Ferroviário por 4-0, estava empolgado. E o Horizonte estava com um ponto só. Então se atirou. E o Souza também. Foi um jogo muito aberto. Tecnicamente as duas equipes são fracas, tá? Você tá vendo aí um monte de lances, né? De chances para ambos os lados. Eu não espero facilidade para o Santa Cruz. Eu acho que o Souza, pelas características, vai se atirar, vai vir para cima, até porque o Souza ele entrou na Série D visando o acesso, tá? Visando o acesso. E o fator casa é muito importante para eles, tá? Ah, mas o Souza, ele não tem condição, né, de como é que se diz, conseguir o acesso. Não sei. Ano passado o Souza fez uma campanha boa, né? Foi eliminado no mata-mata, né, se eu não me engano, nas oitavas, né? Aí o gol, né, do Horizonte, o gol de empate, é um gol contra, né? E aí o jogo foi muito aberto. Eu não acho que o Souza vai esperar o Santa Cruz, não, tá? Isso é bom porque o Santa Cruz vai poder se aproveitar, né, das brechas que o time do Souza vai. Olha que defesa, né? Um bombaço aí. Que o time do Souza vai deixar. É um time que tem uma defesa frágil, né? Levou muito gol na temporada. O treinador é o Francisco Diá, que é um treinador muito conhecido, né? Também, assim como o presidente Aldeone, cara que é muito famoso pelas declarações pitorescas, né? Então, é um time que não vai facilitar a vida do Santa Cruz, mas eu acredito que o Santa Cruz possa sim jogar com inteligência, né? Eu espero que o Marcelo Cabo seja muito inteligente e consiga a vitória.
tá? Agora tem que ser muito inteligente, porque o Souza ele vai vir para cima, ele vai usar a questão da atmosfera, precisa ganhar, tá em sexto, tá hoje fora da zona de classificação. Só lembrando aqui, o Souza ele tem apenas 4 pontos, então a diferença do Souza para o Central, que é o primeiro, né, é o último no caso, né, classificado, é de apenas 3 pontos. E o Central ele vai jogar fora. Não, ele vai jogar em casa, é. O Central vai jogar em casa. Mas vai pegar o Horizonte, que teoricamente é fraco. Então, provavelmente o Central deve ganhar. Então, o Souza, ele ganhando, ele vai pro bolo, né? Ele entra no bolo da briga do G4, tá? Então, eu não espero facilidade desse jogo, não. Tá bom? Então, Santa Cruz tem que tomar cuidado com esse fator campo. O campo do Souza, pelas informações que se tem, não é ruim, também não é uma maravilha, mas diferente do que foi no jogo contra o Central e no jogo, principalmente lá em Goianinha, contra o Santa Cruz de Natal, o campo do Souza propicia mais a prática do jogo. Então, o Santa Cruz vai ter como botar a bola no chão. Agora, como eu disse, tem que entrar com inteligência. Souza vai se atirar, vai querer fazer logo um gol, né? O Santa Cruz vai ter que acalmar, não é jogar com a bunda na parede, até porque o Santa Cruz tem que se impor nesse grupo, né? É o adversário a ser batido no grupo, tá invicto, tem um elenco no papel melhor, tá? Um elenco com jogadores de nome, como Thiago Galhardo, Felipe Alves, goleiro. Então é um time a ser batido, tá bom? Então comenta aí, me diz o que é que tu achou desse time do Souza. Mete medo ou dá para ganhar? E me diz teu placar, beleza? Um abraço e saudações tricolores.